NR1. Isso, NR1 risco que você comentou aí, psicossociais. que está prestes a ser implementada aí. O que é o que é NR1? NR1? O que mudou? A partir de 26 de maio agora, né, a NR1, lá do Ministério do Trabalho, ela traz a obrigação para todas as empresas, com qualquer quantidade de funcionários, para avaliar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, com todos os colaboradores. Por que teve essa alteração na NR1 e por que surgiu essa obrigação? Porque estatisticamente vem aumentando os casos, né, de afastamento no INSS por questões de estresse no ambiente de trabalho, questões emocionais, exatamente. E também vem aumentando de um modo alarmante o assédio no ambiente de trabalho. Então, essa NR1, ela vai obrigar as empresas a avaliar os riscos psicossociais. O que são riscos psicossociais? Que impactos do ambiente de trabalho e a gestão da empresa trazem psicoemocionalmente para seus funcionários. Esse ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho que estressa as pessoas, que tem um volume de trabalho saudável, a relação entre os funcionários aqui dentro tem uma gestão firme e que elimina a chance de conflitos, que dilui a chance de alguém ter um burnout. O ambiente de trabalho tem políticas internas que inibe o risco de um assédio. Então, além de avaliar os riscos psicossociais, as empresas também vão ser obrigadas pela NR1 a ter medidas para minimizar esses riscos. Então, aqui na nossa empresa a gente avaliou o risco e esse risco ele é alto. Legal. Então, uma vez por mês a gente vai fazer uma palestra ou um treinamento ou alguma dinâmica para minimizar esses riscos. Tá? Agora, uma coisa interessante da NR1 é que ela não vai ter uma fiscalização efetiva dentro das empresas. A fiscalização dela vai ser sempre subjetiva, ou por denúncia de um colaborador, ou por um fato ocorrido. Um fato de, por exemplo, ocorreu assédio sexual dentro da empresa. Ok. Aí sim o Ministério do Trabalho pode vir e avaliar. Tinha políticas de avaliação do risco psicossocial? Tinha medidas para conter? Não tinha. Aí sim a empresa pode vir a ser autuada pelo Ministério do Trabalho. Então isso é uma novidade que está chegando pelo aumento dos casos de estresse e de assédio principalmente. Foi as duas coisas que motivaram a NR1 ter essa alteração. Mas também reflete em todas as outras questões que podem surgir de um ambiente não saudável dentro de uma empresa. Você falou que todas as empresas que têm um funcionário, o MEI está incluso nisso? O MEI tem algumas atividades que você pode ter um auxiliar, né? Uhum. Sim, está incluso. Está incluso. Como que eu... Bom, eu entendo a origem da lei, entendo o governo querer fazer essa lei, porque o governo gosta de achar que vai resolver tudo na base da lei. Canetada. Mas eu não acredito que isso funcione efetivamente, talvez só pelo medo. Primeiro, não vai ter uma fiscalização efetiva. Vai depender de denúncia ou um fato ocorrido. O fato vai ter que ser... E o fato ocorrido vai ter que ter uma denúncia no fim. Porque senão não vai chegar até o Ministério Público. Geralmente o assédio desencadeia isso, ou uma doença ocupacional, e aí pode haver uma ação trabalhista, e aí o Ministério do Trabalho pode se envolver na questão. A partir da ação ele entra na empresa. E ele vai ver. A empresa tinha uma política de fiscalização, de avaliação, não tinha? Daí ele vai atuar a empresa. Por exemplo, que você está falando dessa política, como que funcionaria isso na prática? Então vamos pensar na padaria do Zé, que tem lá 4, 5 funcionários. O Zé nem sabe o conhecimento dele sobre qualquer tipo de doença psicoemocional, as doenças causadas por estresse, ele nem sabe como isso funciona. Às vezes ele está com burnout ali, porque está acordando 5 horas da manhã e dormindo às 1 da manhã. Uhum. Ele está muito maluco. E às vezes o dono da empresa é o cara tóxico. Quais seriam as ferramentas que você vai prestar esse serviço dando essa consultoria para as empresas? Sim. Agora, em 26 de maio, a gente vai incluir isso no nosso hall de serviços lá na nossa empresa. Então, vamos imaginar um cenário aqui. Vamos começar a viajar na maionese aqui. O
cara te chama, ele fala, ó, preciso atender essa norma, preciso fazer esse relatório aí, ferramentas. Quais seriam essas ferramentas que ele começa a ter? Palestras, um acompanhamento com o psicólogo uma vez por mês? Como que funciona? Assim, atendendo a norma, a gente vai fazer uma avaliação mensal do risco psicossocial dentro do ambiente de trabalho, tá? Essa avaliação mensal, quando ela avalia o risco, ela avalia as origens do risco. Então, as pessoas estão adoecendo aqui nesse ambiente de trabalho por causa da gestão. Então, a correção é com o gestor. As medidas preventivas ou para minimizar em cima do gestor. Ou então, as pessoas estão adoecendo nesse ambiente de trabalho porque tem um excesso de trabalho. Então, daí já vai também para a parte de gestão, mas a parte de distribuição de trabalho ali dentro da empresa, do volume de trabalho. Então, essa avaliação ela vai dizer o risco e de onde vem. Mal contratação, ambiente tóxico de trabalho, gestão ineficiente e aí por diante. Então, aí essas medidas de contenção, elas vão iniciar e elas vão poder variar. Elas não são necessariamente palestras. Às vezes vai haver um treinamento individual com o gestor, porque é o gestor que está adoecendo as pessoas da empresa, por exemplo, causando estresse, etc e tal. Então, pode ir desde um treinamento a uma palestra, a um atendimento individualizado ou um acompanhamento. E como que você mapeia, eu vou para os casos mais feios, como que você mapeia risco de assédio? Bom, toda empresa, ela tem que ter... Colocou homem e mulher, já fudeu. Ou só homem ou só mulher. Ela tem que ter... E ainda assim é um risco. Normas e procedimentos de conduta interna. Assim, ou deveria. Okay. Né? Eu falo que deveria porque muitas empresas eu entro e nem tem. Né? E às vezes tem só um papel. Exato. A padaria do Zé, meu amigo, nem alvará. Então, assim, como que um colaborador se dirige ao outro? Como que um setor conversa com o outro? Né? O nível de exigência e assim por diante. Aqui tem empresas que estabelecem que a comunicação entre setores é só por e-mail. Eu não posso lá bater no ombro do Zé e falar assim, viu, preciso falar com você e resolver uma questão de trabalho falada. Não. Tem empresas que têm norma que tudo tem que ser por e-mail. Não posso lá bater um papo com ele. Isso é uma norma e procedimento de conduta. Né? Evito falar. Ou então... Eu tô no branco, né? Tipo, e tá registrado. Como o gestor vai chegar, você falou A, você falou B, acho que já perdi tanto tempo com isso. Fala por e-mail, pelo menos. Ou então, quando um colaborador vai falar com o outro para resolver uma questão ali dentro, tem que agendar uma reunião, tem que ser com horário marcado. Não pode ser só os dois, tem que ter a presença de alguém, tem que fazer uma ata. Isso são normas e condutas internas da empresa. Né? Então, é aí que a gente vai avaliar a questão lá dentro. Primeiro, as normas de conduta da empresa, elas existem, estão bem redigidas e estão sendo cumpridas. Porque as normas de conduta de uma empresa é a primeira ferramenta de contenção dos riscos psicossociais. Então, primeiro vamos ver como que ela está construída ou se ela nem está construída. Né? Esse é o ponto número 1. O segundo ponto, o gestor faz valer as normas de conduta interna da empresa? Ou está tudo um monte de regra ali no papel, como um setor deve conversar com outro, as pessoas devem se tratar, se comportar, mas o gestor não está fazendo valer aquilo. Né? Então, eu vou avaliar a gestão, vou avaliar as normas e condutas da empresa, o cumprimento delas. E o terceiro fator, vou avaliar psicologicamente cada colaborador. E aí, nessa avaliação, eu vou poder mapear quais são os aspectos que ele está apresentando ali de impacto do ambiente de trabalho nele e as origens. Isso tudo vai para um relatório que vai dizer para a empresa onde está o problema e o que ela tem que resolver, ou quem ela tem que trabalhar ali dentro. Então, eu queria falar o seguinte, eu fico até refletindo aqui, né? Porque vamos pegar no passado, né? Não sei se você tem essa informação e aí explico até o porquê da pergunta. Quantos casos de burnout, assédio eu nem vou falar, porque assédio eu sei que com certeza existia muito, só não era denunciado. Mas burnout, estresse, essas coisas existiam no passado. Passado que eu falo assim, década de 80 para trás. Né? E quantos temos hoje? Isso talvez seja porque as pessoas, e as pessoas naquela época faziam carreira dentro de uma única empresa. Entrava ali, se aposentava ali, ficava 30, 40 anos na mesma empresa. 40 não, porque acho que a aposentadoria na época era mais rápida. Era mais rápida.
E hoje as pessoas sofrem muito estresse, ficam às vezes pouco tempo, rotatividade alta. Nós mudamos como seres humanos e ficamos mais frouxos, digamos assim, de não suportar uma pressão, ou a pressão realmente aumentou para chegarmos nesse nível hoje? Eu vou dizer a minha opinião, tá? Pelas empresas que eu atendo, pelo cenário que eu vejo, a pressão aumentou. Hoje as empresas, elas exigem mais, a carga de trabalho é maior, a responsabilidade que é depositada em cada colaborador é maior, por um valor mais ou menos compatível do trabalho, ali de salário, desculpe. Então, assim, eu continuo pagando aquela faixa salarial, mas eu aumentei a responsabilidade, aumentei a exigência, aumentei a qualificação. Tem até cargos que exigem que a pessoa tenha muitas certificações, muito mais do que lá atrás. Então, às vezes eu vou participar de processos seletivos dentro da empresa que há alguns anos atrás ele só precisava ser formado nisso. Agora ele precisa falar inglês e espanhol e ainda ter uma noção, um diploma de informática. Então já aumentou 3 certificados ali na exigência do mesmo cargo que anteriormente era só a formação. Então eu acho que hoje o mercado está mais exigente, essa pressão aumentou. Sem levar a compensação salarial. Sem levar a compensação salarial. Hoje eu preciso ser mais qualificado e não vejo isso refletindo no meu trabalho, ali na parte salarial. Então a pressão aumentando, as pessoas elas não têm um respaldo psicológico, emocional, as pessoas não têm o costume de procurar, né? Então eu falo que psicólogo, psicanalista, e dentista e médico e advogado a gente só procura quando tem problema, né? Sim, contador também. E a gente deveria procurar preventivamente. Essa regra se aplica basicamente, acho que todo o mercado, todo segmento. Saúde, financeira, educação, tudo é preventivo, é mais barato. Mas não é o que acontece. As pessoas já trazem um problema instalado. Né? Você chega lá, doutor, como que eu faço pagar menos imposto? Em março. Aí, era estourou, janeiro, né? A sua opção era janeiro, meu amigo. Já estourou. Esse ano você vai pagar mais imposto. Mas é complexo, né? Todo esse... Assim, o que eu acho dessa NR1? Eu acho a iniciativa boa, né? Porque cada vez mais eu vejo as pessoas adoecerem no ambiente de trabalho, mas não só, também no ambiente fora do ambiente de trabalho. Acho que a questão emocional ela ganhou força, as pessoas olharam mais para ela depois da pandemia, mas ainda a gente não tem políticas voltadas de uma forma eficiente para ela, né? Porque foi na pandemia que as pessoas passaram a se importar com depressão, com estresse, com ansiedade, isso ficou mais evidente. E, na minha opinião, as pessoas deviam olhar mais para isso preventivamente. Então, acho que essa NR1, eu sou a favor dela. Eu não acho que, da maneira que ela foi redigida, ela vai funcionar, ela vai ser efetiva, porque ela vai funcionar só por denúncia ou por fato ocorrido. Vai ser uma ferramenta a mais para o empregado. Mas eu acho, assim, já é alguma coisa melhor do que não existir uma política dessa para as empresas. Acho que as empresas têm que começar a olhar para isso também. Vai ser uma disseminação de informação, né? Tipo, as grandes empresas vão ter que treinar seus técnicos de segurança, isso vai entrar na grade curricular desses cursos, nas CIPAs da vida de grandes empresas vai ter essa informação, e a pessoa que sofrer esse estresse, esse assédio psicossocial também, ela vai saber que existe uma ferramenta de denúncia, né? Aquilo que a gente fala, né, Cleitão? Para as grandes e médias empresas... Funciona. Para o pequeno, cara, muito difícil. Só se ele chegar um colaborador com raiva do empregador, que fica sabendo dessa lei e falar, eu vou fazer uma denúncia. Né? Aí... Não, e não falo nem só para isso, mas para pequena empresa pensar nesse tipo de situação, cara... É ele mais 2, maluco trabalhando, não tem dinheiro para pagar um consultor, pesquisar a informação disso, a maioria é isso, é a realidade, cara. É que também a gente está levando talvez para o lado... Dificulta, né? Estou pensando que talvez eu esteja... Mas a lei, ela não obriga você a contratar um profissional e nem procurar um profissional para isso. A lei, ela te dá a liberdade de você, como empresa de pequeno porte, por exemplo, de você fazer alguma coisa nesse sentido. Olha, eu não pude contratar um profissional,
mas eu tentei avaliar aqui. Eu fiz um questionário com os meus funcionários para ver como eles se sentiam que o ambiente era saudável, não é saudável, etc e tal. E levei os funcionários numa palestra sobre inteligência emocional ali e tal, para tentar fazer alguma coisa por eles. Legal. A lei, ela incentiva que você tenha qualquer iniciativa. Tá? Claro, uma iniciativa pode não ser eficiente, tá? Mas a lei, ela indica que se você tiver qualquer iniciativa... Você está se preocupando com aquilo. Você já está enquadrado no que a lei está pedindo. É qualquer iniciativa. Se você não tem capital para ter uma consultoria... Que é muito genérico também, né? Sim. Tipo de lei. Eu entendo que se qualquer iniciativa também não vai, às vezes, ser eficiente. Né? Eu estou curioso. É que realmente eu vejo por esse lado, assim, de disseminar informação. Então, eu como contador, o cara vai contratar um funcionário, eu vou falar para ele, olha, então, você não pode xingar teu funcionário. É uma orientação que é o óbvio, né? Você não deveria falar isso, mas o óbvio precisa ser dito. Então, agora tem uma lei aqui, que se o cara te denunciar, e esse medo é o que vai assustando as pessoas para se preocuparem minimamente. Na verdade, eu acho que para o cara montar uma empresa, ele tinha que se informar um pouco de como ser um bom gestor. Começa por aí. Né? Eu acho que essa norma não precisava dizer isso. Se ele buscasse conhecimento para gerir, o problema é que as pessoas vão gerir um negócio sem conhecimento ou sem preparo. Eu tive uma ideia, vou abrir um negócio. E pronto. Eu já vi acho que alguém passou aqui e falou isso, sobre que deveria ter você não poderia abrir um CNPJ sem alguns cursos prévios, né? Porra, faz total sentido na minha cabeça, mas eu não sei até onde eu quero estar regulando isso. Assim, uma arma. E assim, muita gente fala, mas aí a pessoa tem que ter capital para isso. Que nada, a Sebrae tem um monte de curso bom, gratuito, para a pessoa ter uma boa noção de gestão. Hoje eu, assim, dentro de um cara me procura, eu quero abrir um negócio, eu falo, cara... Vai no Sebrae. Maratona no Sebrae, os gratuitos não precisa pagar nada. Depois você vem conversar comigo. Só faz tudo que tem de graça no Sebrae, de palestra, de curso. A CIP também oferece muita coisa de graça, muitos eventos. Faz um intensivão aí de pelo menos uns 6 meses estudando, 1 ano, aí depois a gente conversa. Até um amigo meu que é empregado, tem muito tempo de casa, ele falando que queria sair, eu falei... e ele perguntou, qual faculdade, alguma coisa assim. Eu falei, não, você já é formado em administração, você tem uma base. Agora vai pro Sebrae lá e maratona. Até porque tem um detalhe, né? Você vai abrir um negócio, você precisa no mínimo entender da gestão do negócio. Sim. Você tem que formar preço, Não é só ter uma ideia boa, né? Só que depois você vai ter pessoas. Sim. E aí você tem que aprender a gerir pessoas. Essa é a parte mais difícil do negócio. Talvez essa seja a recomendação. Se você aprender a lidar com pessoas... Porque o negócio é matemática, é número. Se você aprender educação financeira e lidar com pessoas, sucesso garantido. É aí que a minha empresa entra. Com proatividade, obviamente. É aí que a minha empresa entra, né? Porque cada vez mais eu me especializo e trago ali um portfólio para ajudar o dono da empresa a lidar com a sua empresa. Então eu tenho duas pontas, né? Eu trabalho o indivíduo, mas eu também trabalho a empresa que quer aprender a lidar melhor ou resolver questões ali com cada um dos indivíduos da sua empresa.